A paz do Senhor, meus amados. Mais um lindo dia que Deus nos deu a oportunidade de viver. A palavra do dia hoje está em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe que seu pai, que da sua parte achei graça. Pelo que disse consigo: Não saiba isso, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Davi e Jonatas estavam num diálogo. E Jonatas era amigo íntimo de Davi. E estava o escondendo da ira e da fúria do seu pai, porque o seu pai Saul queria matá-lo. E aí ele fala tudo e no final ele diz: apenas há um passo entre mim e a morte. O tema da mensagem hoje é esse. É somente um passo. Esse é o tema. Querido, é somente um passo entre mim e a morte, disse Davi. Mas é uma profundidade tão grande essa palavra, porque verdadeiramente é um passo entre o homem e a morte, entre o ser humano e a morte, entre a vida e a morte é um passo. Aquele que reconhece isso, toma as devidas precauções em sua vida. Porque Tiago escreveu dizendo: o que é a vida? É um vapor que aparece e logo desaparece. Quantas pessoas eu conheci ontem, hoje, que deitaram e disseram: amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer tal coisa, e morreram. Deixaram de existir. Uns morreram atropelados, outros matados, outros do coração, outros de câncer. Certo é que está morrendo gente todo dia, toda hora, todo segundo tem alguém morrendo. E Davi, inspirado, ele diz: há um passo entre mim e a morte. Querido, nós somos passageiros. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, a Bíblia é categórica em dizer que nós somos passageiros. Passamos rápidos dessa vida. A vida verdadeira de fato não é essa. Essa é passageira. A outra, que é espiritual, que é a de verdade eterna. Às vezes a gente vai num velório e tem alguém morto e as pessoas dizem: acabou. Descansou, foi embora, não vai sofrer mais. A Bíblia diz, meu querido, que o homem é eterno. Ou ele passará a eternidade com Deus, ou ele passará a eternidade sem Deus. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que no último dia, uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, e outros ressuscitarão para glória e vida eterna com Deus. Então o tempo da preparação para a vida eterna é agora. E qual é a melhor preparação? É se entregar a Jesus. É se render a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não tem outro caminho, não tem outro acesso, não tem outra verdade que liberta, que muda, a não ser Jesus Cristo. Se renda a Ele, querido. Se está desviado, volte agora para Jesus. Então, Tiago 4,14 diz que a nossa vida é passageira. É um vapor que aparece e se desvanece. Quantas pessoas estão morrendo agora? Você pode ser o próximo. Então te prepara. Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você que está me ouvindo, prepara-te para encontrares com Deus, porque o homem não terá escapatória.
ele vai encontrar com Deus, ou para a vida eterna com Deus, ou para ser lançado no inferno e ser julgado eternamente. Precaução porque é um passo inevitável. É um passo inevitável. Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 38 de Isaías, ele chegou com a mensagem para o rei Ezequias, ele diz, vai morrer e não vai viver. Todos morreram. Eu e você também vamos morrer. Então te prepara para você encontrar com Deus. Porque por mais fiel, por mais crente, por mais justo, por mais rico, vai morrer. E Hebreus 9, versículo 27 diz, aos homens está ordenado morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então te prepara, meu querido. Não é brincadeira. É coisa séria. É somente um passo. É um passo de separação. De verdade. É um passo muito sério. Porque Davi diz, é somente um passo entre mim e a morte. E é verdade. Quantas pessoas estão aí andando normalmente, cai e morre, do nada. Estão dirigindo perfeito, alguém vem e bate, morre. Cai da bicicleta, morre. Então, te prepara para encontrar com Deus. Segundo, é somente um passo entre você e Jesus. Aleluia. É um passo de fé. Isto comprovou o ladrão da cruz. Ele deu um passo de fé. É um passo que vale a pena. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está te chamando, está te convidando. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Só Ele, querido. Glória a Deus. Tome um passo. Se está desviado, volte agora. Se não aceitou Jesus ainda, aceite agora. Faz uma oração e diga, Jesus, eu te aceito como Salvador. É um passo que vale a pena. É um passo da morte para a vida. A Bíblia diz que todo homem que não serve a Jesus, que não serve a Deus, está morto espiritualmente. Mas se você decidir e tomar essa decisão de dar um passo de fé e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, vai acontecer algo maravilhoso. Você vai sair da morte para a vida, e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse ladrão pode-se dizer também que é o diabo. Ele veio para destruir, matar, acabar com as vidas, tirar as pessoas do céu, tirar as pessoas de servir a Deus. Mas no final diz assim, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele vai dar morte para a vida. Oh, glória a Deus. Isso é lindo. Muito lindo. Muito glorioso isso. Então, querido, se renda. Jesus é a única fonte de vida eterna e salvação. Não tem outro. Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É somente um passo entre você e a eternidade, querido. Quem morreu sem aceitar Jesus, quem morreu sem Cristo, quem morreu sem reconhecer o sacrifício do Calvário, já foi para a eternidade. Mas lá na eternidade ele já está aguardando para ser julgado, para ser punido pelo justo Deus e ser lançado no lago de fogo, diz as Escrituras. Então o homem é eterno. Ou vai viver com Deus eternamente, ou vai viver longe de Deus no tormento eterno, eternamente. Isso nós vemos no pobre Lázaro. Você lembra a parábola do Lázaro e do rico?
O Lázaro era temente, servia a Deus. O rico vivia uma vida regalada, na soberba, no pecado, na luxúria, fazendo tudo que dava na sua cabeça e não reconhecia Deus em nada. Quando morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, lugar de paz, descanso e espera para o grande dia de entrar na glória eterna do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o rico, que abandonou o sacrifício do Evangelho, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus, e viveu regaladamente como se não houvesse um Deus, ele estava em tormento eterno, diz a palavra. Estevão anteviu a eternidade, lá em Atos 7,56, quando ele era apedrejado, ele olhou para o céu e disse: eu vejo o Filho do Homem de pé à destra do Pai. Jesus continua de pé e com os braços estendidos para te salvar, para te curar, para te abençoar, para mudar a sua história, para salvar a sua alma, para te tirar da morte para a vida e te dar vida, para te tirar das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Se renda a Jesus agora. O Senhor deseja a eternidade para si e para os seus. Deus quer que você viva eternamente com Ele. É só reconhecê-lo, querido. É o tema dessa mensagem. É somente um passo. É somente um passo para morrer. É somente um passo para viver. Se aceita Jesus, vai passar da morte para a vida. Aleluia. Entretanto, há também somente um passo entre você e a perdição eterna. Isto mostra a história do homem rico. Lucas capítulo 16, versículo 23. Ele viveu no pecado, na luxúria, nas vaidades desse mundo e se esqueceu de Deus. Virou as costas para Deus. Mas lá na eternidade, tem um Deus que dá sequência à eternidade. E ele falou para Lázaro: molha o dedo e coloca na minha língua para refrescar um pouquinho. E Lázaro disse: não tem como atravessar de um lado para o outro, estamos separados por um abismo. E ele disse: manda alguém dos mortos ir lá pregar para a minha família, que ficou, para as pessoas reconhecerem Deus como Salvador e Senhor, para ninguém vier para cá. Aí ele disse: se eles não creem nos vivos que estão lá, nos profetas, nos pregadores, que dirá os mortos se voltar para falar, e que eles não vão crer mesmo. Então creia na palavra. É somente um passo para a sua vida eterna com Deus. Aceitar a Jesus como seu Salvador. Isso o ladrão rebelde teve que experimentar. Ele rejeitou, ele não reconheceu, e o ladrão rebelde que estava lá na cruz com o Senhor, ele teve que experimentar e vai ter que experimentar a ira divina para ser julgado eternamente no lago de fogo. Mas o outro ladrão que reconheceu o Senhor como Salvador, que reconheceu Jesus como libertador, ele passou da morte para a vida imediatamente. Então, querido, é somente um passo. Você pode morrer a qualquer hora, e eu também. Então te prepara para encontrar com Deus, te prepara para ir para o céu. E para isso é somente aceitar Jesus como Salvador. Não tem outro. João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem do dia, essa é a palavra do dia para o seu coração. Deus te abençoe, querido. Abraço!